Há vários temas de interesse, né, aos quais eu me dedico no campo da pesquisa, mas talvez o campo em que eu tenho mais dedicado os meus trabalhos é o campo das relações entre experiências religiosas, espirituais e estados alterados de consciência, particularmente experiências de transe em contextos mediúnicos, contextos espíritas, umbandistas. E a ideia dessas pesquisas, essencialmente falando, seriam duas, né? As propostas, né? Primeiro, entender de um ponto de vista cultural, como a cultura, o contexto social vai ajudando a construir essas experiências, a dar o contorno dessas experiências e, ao mesmo tempo, como isso impacta as comunidades, os grupos dos quais essas pessoas participam. E um segundo aspecto é as implicações para a saúde, no sentido do que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? Então, há toda uma discussão na literatura médica e psicológica se algumas dessas experiências mediúnicas, por exemplo, elas seriam ligadas à patologia ou à dissociação, né? Historicamente, no campo da psicologia e da psiquiatria, sempre houve essa associação entre experiências mediúnicas, experiências espirituais até de um modo geral, e patologia. Durante muito tempo foi assim. E hoje existe uma mudança nesse campo em que começa-se a olhar também os aspectos positivos, a importância da cultura, do contexto psicossocial, ao mesmo tempo em que busca-se meios de diferenciar quando essas experiências têm desfechos patológicos de quando elas podem ser transformadoras, positivas para a saúde, né? Na verdade, eu diria que as pessoas muitas vezes julgam que falar em religiosidade e espiritualidade é falar em alguma coisa tão transcendente, tão além da realidade cotidiana, que não há método científico que dê conta disso. Na verdade, o método científico, da mesma forma que você usa ele para estudar emoções humanas diversas, não só aquelas de ordem religiosa ou espiritual, você pode estudar também as experiências de ordem religiosa e espiritual. Portanto, não há um método científico diferente que seja aplicado ao estudo da espiritualidade e da religiosidade. É a mesma ciência sendo feita ali. Quando a gente fala em experiências espirituais, religiosas, a gente está falando na vivência das pessoas. Isso é um objeto da psicologia, um objeto da psiquiatria ao longo aí desde o seu início. Portanto, não é algo distante da nossa realidade. É passível, portanto, de estudo e de aproximação metodológica. Quanto aos desafios nessa área, né, eu diria que tem mudado muito o campo. Houve um tempo em que havia muita resistência do mainstream científico em relação a essa área, por se acreditar que era um campo minado, né, no sentido de que tem questões ideológicas, religiosas ali, que alguns médicos, alguns psicólogos, alguns profissionais de saúde não querem adentrar, não querem lidar com isso, às vezes também por não saber como lidar, porque isso não é abordado na formação de uma forma adequada, né? Mas isso tem mudado muito, quer dizer, aos poucos a gente vê uma transição de uma perspectiva que antes era eminentemente patológica, negativa, enfim, e de um certo afastamento, para uma perspectiva que é muito mais positiva, de interesse, de compreensão dos impactos disso na saúde, por exemplo, né? Mas eu acredito que um desafio para o futuro é nós sairmos dessa perspectiva unicamente ligada à saúde, né? Que não resta dúvida de que ajuda, que é importante. Há muitas pesquisas mostrando o impacto na saúde e quando não ajuda, os meios, como lidar, isso também tem sido investigado. Mas, por outro lado, há uma série de implicações dessas experiências para a nossa compreensão da natureza da consciência, para a compreensão da mente humana, né, dos potenciais humanos, do florescimento humano, como o professor Tyler Vanderwill mencionou aqui no evento, e isso muitas vezes é deixado de lado. Esse é um aspecto ainda pouco explorado, eu diria. Né? Quer dizer, fala-se mais das implicações para a saúde, porque isso também é uma forma de trazer para o contexto clínico, isso traz uma certa legitimidade para o campo, isso ajudou muito no estabelecimento do campo.
Mas eu vejo que no longo prazo a gente vai ter que começar a lançar o olhar para outras coisas além do tema da saúde, né?